E eu gostaria que o senhor explicasse com suas palavras, porque quem está nos prestigiando aqui também tem que entender essa questão, o que que é vírus, o que que é bactéria, e se possível também, porque a gripe aviária, ela é H15, H1, H5N1. H5N1. Tá, vou explicar duas Isso, coisas. A primeira é a diferença fundamental: ok. vírus e bactéria. O vírus só tem um ácido nucleico. Ou ele é DNA, ou ele é RNA. Ou ele é ácido desoxirribonucleico, ou ele é ácido ribonucleico. Ele não tem os dois. Ok. A bactéria tem os dois ácidos. Tem DNA e RNA. Nós temos os dois. Ok. O vírus só tem um. Essa é a grande divisão dos vírus. Vírus DNA ou vírus RNA. Começa aí. Ok. Tá? O vírus não tem metabolismo próprio. A bactéria tem. Ele precisa se hospedar em alguém. Não, quem produz outro vírus é o próprio hospedeiro. Entendi. Então, se tu tem um vírus de gripe ou um vírus de sarampo, ou qualquer coisa, quem vai produzir outro vírus de sarampo é a tua célula. Sim. Entende? Ele não tem condições de se multiplicar sozinho. Sim. Ele não tem metabolismo. Ao não ter metabolismo, olha só que interessante. Acontece o seguinte: os antibióticos não fazem efeito nos vírus. Por quê? Porque ele não tem metabolismo. Ou seja, os antibióticos fazem efeito nas bactérias porque eles vão agir em alguma fase do metabolismo dela. E ela vai acabar morrendo, vamos dizer, em grosso modo. O vírus não. Ele não usa aquilo. Uhum. Para ele é uma piscina, ele fica nadando ali de um lado para o outro. Não faz a mínima coisa. São as grandes diferenças. Em geral, os vírus são muito menores que as bactérias. Tá? E por aí vai. Tá? Essas são as diferenças que me ocorrem agora entre vírus e bactéria. Essas doenças que nós estamos falando são doenças virais. Covid era um vírus, ou é um vírus. A gripe também. H5N1, tu perguntaste, que é o que está nos jornais, está na imprensa. Isso, H5N1. Esse vírus da influenza, ele tem dois tipos de proteína. Duas estruturas, melhor dizendo, básicas. Tem mais, tem nucleoproteínas e tal. Mas tem duas que são marcantes. As chaves. Que é a hemaglutinina, o H, e a neuraminidase, o N. Tem 16 H e 9 N. Então eles vão se... Começou? Viu por que então, é difícil? tipo assim, se for N2H3, Isso, é um tipo. é a hemaglutinina 3 com a neuraminidase 2, no teu exemplo. H5N1, a hemaglutinina 5 com a neuraminidase 1. Só isso aí nós temos uma equação ali de vírus e cada um tem um efeito no corpo. E tem variantes dentro disso ainda. O problema esse é o grande problema. Nós não podemos antecipadamente fazer uma vacina. Tu não sabe qual é a combinação que vai aparecer. Então a vacina sempre será caudatária ao surto. Entendi. Então se tiver mais índice de H1N1, faz vacina para o H1N1. Se tiver mais patologia de H1N2... Em geral, no surto é um tipo só. Ok. Né? Ele se adapta e é um tipo só. Em geral, pode não ser, ele pode mudar. Né? Mas em geral é. Então, tu precisa pelo menos saber qual é, para poder sair atrás de uma vacina. E aí começa uma corrida entre a capacidade de difusão do vírus contra a capacidade de produção da vacina. E a sua distribuição, porque não é só produzir. Entendi. Né? Como tudo. A doença infecciosa é sempre uma corrida entre a capacidade de multiplicação dos agentes, né, versus a capacidade de multiplicação das defesas do hospedeiro. Quem ganhar, leva.